Olá, gente. Eu vou resolver aqui para vocês a questão 22 da nossa lista, que no caso já é uma questão de sistemas, né, lineares. Eu já tinha resolvido ela com nosso método de Gauss. E aqui eu vou resolver ela pelo método da fatoração LU. Então, o método da fatoração LU, na verdade, é bem parecido com Gauss, só que tem alguns passos a mais. Então, em Gauss, a gente fazia a equação em forma matricial é ax igual a b, e a gente já ia atrás de obter o valor de x a partir das eliminações sucessivas e substituições regressivas, né? Aqui a gente vai transformar essa equação em outra equação, que é LUX igual a b, e depois disso a gente faz, no caso as eliminações vão ser aqui, e depois disso a gente vai fazer substituições duas vezes. A gente vai fazer Ly igual a b, e aí a gente acha o valor de y, e depois a gente faz o x igual a y, e a gente acha o valor de x. Então aqui no começo a gente tem que transformar essa matriz A em uma matriz LU. Para fazer isso é a mesma forma que a gente fazia aqui em Gauss. Na verdade não é a mesma forma, é bem parecido. Por quê? Em Gauss a gente quer zerar esses elementos aqui, no caso mexendo com a nossa matriz aumentada. Quando a gente zera esses elementos aqui, na verdade a gente, para esse caso aqui do LU, isso é a matriz U que a gente quer, que a matriz U é uma matriz triangular superior que a gente obtém dessa forma. Então basicamente a gente vai fazer o que a gente fez em Gauss, só que só na matriz A, ao invés da nossa matriz aumentada, e a gente obtém U. Então, por exemplo, aqui onde tem a B, eu vou trocar tudo por U. E é isso. Aí aqui na parte de troca de lenço também eu vou trocar por U. Então, tem um detalhe também que aqui em geral a gente não vai mexer em B, mas aqui na parte da troca das linhas eu vou querer trocar porque é J. Tá bom. Enfim, eu vou querer também trocar o valor de B, porque antes da gente mexer numa matriz aumentada, né, então já ia direto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que as outras três linhas fizeram, só que para B. Então eu vou criar uma variável AUXB igual a BI, BI igual a BJ, BJ é igual a AUXB. E é isso. No caso B, a variável que eu vou criar para começar como o B0. E aí se precisar inverter as linhas, né, eu vou mexer só nesse B, sem mexer no que tinha antes. A minha matriz L, aliás, a minha matriz U. Eu falei, né, que a gente obtém, como a gente fazia antes, só que operando a matriz A. Então eu vou fazer o igual a zero, que meu valor inicial é isso, só que a gente faz as operações em U, alterando esse valor. Para minha matriz L, eu na verdade vou começar com ela toda zerada, e o tamanho dela é uma matriz quadrada n por n, que nem A e U. Então aqui a gente já fez o que a gente precisa para U, mas para obter L, o que a gente faz? Primeiro os elementos da diagonal principal vão ser todos 1. Então para cada I, eu vou fazer Li igual a 1.
Já os outros elementos de L, eu vou obter... Bom, primeiro eu vou mexer um pouco em U, para aparecer uma forma mais fácil a gente calcular os elementos de L. Então aqui eu vou mudar um pouco, vou na verdade fazer isso e isso. Vou trocar aqui. O que foi que eu fiz? Vai funcionar do mesmo jeito, só que agora eu faço com que a linha J, eu subtraio da linha J a linha I vezes um múltiplo, um multiplicador. Então esse multiplicador é isso aqui. O que acontece? Eu tenho a minha linha I, eu divido a linha I pelo pivô, então antes tinha um pivô, agora tem um, e multiplico pelo elemento abaixo do pivô na linha que eu quero zerar, né? Então onde tinha um pivô, na verdade vai ficar esse valor aqui. Quando eu faço a linha J menos isso, como tinha esse valor aqui, vai zerar, que é o que a gente quer. Vai zerar o elemento abaixo do pivô. Esse multiplicador, na verdade, é o que a gente coloca na matriz L. Então, multi, no caso isso vai ser o elemento JI. Está na coluna do pivô e na linha J que a gente está olhando. Então agora a gente tem os valores de L e de U. Se a gente fizesse L vezes U agora, quisesse confirmar, é para dar o valor de A0. Na verdade pode acontecer de sair um pouco diferente, só se tiver precisado trocar as linhas. Mas se for, no caso dessa matriz específica, não acontece troca de linhas, então L seria exatamente igual a A. Mas enfim, depois disso a gente tem que fazer esse passo aqui, das substituições. A gente vai fazer uma vez para achar y e outra vez para achar x. Então, a primeira vez a gente vai estar solucionando Ly igual a b, e na segunda vez a gente vai estar solucionando o x igual a y. Então, inclusive a vantagem do método factoração Liu, né, em comparação com o de Gauss, é que se você tem um problema em que o seu A0 é constante, sempre são esses valores, e o B muda, e você quer ficar recalculando qual a solução, o B você só precisa ver como ele mudou, quais linhas você precisa trocar, mas em geral você não mexe com os valores dele. Você só calcula as matrizes L e U, que só vão depender de A, então isso aqui pode ser pré-calculado. E aí B mesmo você só utiliza nessa parte aqui. Então eu vou... aqui eu só copiei o código, né? Eu vou ajeitar para fazer o que a gente quer. Então vou começar com Y sendo uma matriz coluna que tem N linhas. E aí cada elemento de Y vai ser... Isso aqui na verdade é BI. Antes eu estava usando a B e M, porque eu estava com a minha matriz aumentada, né? Aí tinha os elementos de B no final da matriz. Mas esses outros aqui é o que seria A, na verdade, pra gente, é esse L aqui. Então L e L. Fazendo a mesma coisa aqui, que é X, beleza, X. Aqui, na verdade, vai ser o Y. Y aí. Aqui vai ser o nosso U. Inclusive aqui em cima eu esqueci de trocar esse X para Y. Aqui vai ser um U. Também.
Aí tem um detalhe. A nossa matriz, pronto, nessa solução aqui, nossa matriz U é uma triangular superior. Então faz assim. E o primeiro elemento, a primeira linha que só tem um elemento diferente de zero, na verdade é a última. E aí a penúltima tem 2 e vai subindo, né? Então a ideia é que a gente vai ter que iterar de baixo para cima, que já é o que a gente faz no método de Gauss comum. Então a gente vai de n até i igual a 1. Aqui em y, na verdade L é uma matriz triangular inferior, então ela é ao contrário, e é na primeira linha que ela só tem um elemento diferente de zero. A gente na verdade vai ter que iterar de cima para baixo. Então a gente vai de i igual a 1 até i igual a n. Outro detalhe também pelo mesmo motivo é que antes, imagina que uma triangular superior, né, que esses elementos são zero. Quando a gente vai isolar um elemento de x, por exemplo, aqui teria menos 9 vezes x3, né? Quando a gente for isolar, a gente tem que passar esse elemento para o outro lado. Esse aqui a gente não se preocupa, porque são zeros. E aí, solucionava, né? Isso tanto no método de Gauss quanto com a nossa matriz U. Quando a gente vai para L, que é uma matriz triangular inferior, esses aqui que não são zero. Então, para isolar esse elemento, isso aqui é zero, eu não me preocupo. E esses aqui que eu tenho que mandar para o outro lado, subtraindo, né? Basicamente aqui nessa parte, isso significa que aqui eu vejo os elementos em U, eu vejo os elementos à direita da diagonal principal, ou seja, vai de i mais 1 até n. E aqui eu tenho que ver os à esquerda, ou seja, vai de 1 até i menos 1. E aqui também, de 1 até i menos 1, para pegar os elementos à esquerda da diagonal. Com isso, o código terminou, só a gente printar x. E é isso. Então, fazendo aqui, a gente obteve isso. Se a gente pegar nossa matriz original, multiplicar por x, a gente obtém o valor de b0, certo? E a gente também pode fazer L vezes U vezes x, e a gente obtém o nosso valor de b. No caso aqui, como não teve que trocar nenhuma linha, b e b0 são a mesma coisa, né? Mas é isso. Espero que tenha dado para compreender bem e obrigado por ter assistido.